Pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo episódio com esse time de peso. Pessoal, estamos aqui hoje com o pessoal da Magna. Obrigado mais uma vez por estar contribuindo conosco. O primeiro episódio já foi fantástico, camisa pesada, conteúdo lá em cima, só conteúdo de alto nível. E neste episódio a proposta é trazer algo mais direcionado para você que tem a ideia de ser um empreendedor ou que já está no circuito e que tem algo para expandir. Então, as ideias hoje serão muito mais direcionadas para este momento. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado. Sempre um prazer ter esse time de peso aqui, mais uma vez aqui com a gente. Boa. Tá bom? Eu queria começar desse episódio buscando falar um pouquinho sobre vocês também, tá? Eu entendo que a gente já falou bastante no primeiro episódio, mas eu queria colocar um destaque maior sobre o que vocês hoje representam, o que vocês já têm de experiência, o que vocês podem chegar a trazer de contribuição neste episódio também. Me fala um pouco mais sobre você e sua trajetória até aqui. Seja bem-vindo a todos. Eu me chamo Jorge, né? Sou casado, tenho 2 filhos, tenho o Miguel, de 17 anos hoje, a Sofia com 15 anos. Pô, aniversário dele? Hoje em dia, né? E tá, entendi. E eu sou vendedor, né? Eu aprendi... Olha que interessante, eu não vim para a área comercial trabalhar até achar algo melhor. Olha que interessante isso. Eu vim trabalhar na área comercial por uma decisão, né? Entendi o quanto que existe o poder transformacional através das vendas. Né? Comecei com 18 anos na área comercial, hoje tenho 37 anos, então são 19 anos. Ou seja, eu tenho mais tempo de área comercial do que tenho do que antes de existir a área comercial na minha vida. Né? Comecei com 18, hoje tenho 37. Então, ou seja, a gente conseguiu fazer todo um desenvolvimento aí de toda a jornada do processo comercial, né? Começando como vendedor, né? Passando por todo o crescimento de carreira até me tornar diretor comercial. E aí, tanto no segmento de cliente final, B2C, ou cliente também de venda para a empresa, que é o B2B. Bacana. Se você hoje define em uma palavra o seu perfil comercial, qual você é? Eu sou um cara que analisa o modelo de negócio e identifico maneiras de levar para o mercado o produto ideal que eu tenho. Analítico. Bacana. Obrigado, viu? Por estar contribuindo conosco aí. Eu tenho certeza que esse episódio, assim como o anterior, será extremamente riquíssimo. Victor, por favor. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos por aqui. Meu nome é Victor Duarte, tenho 48 anos, estou na área comercial entre 20 e 22 anos, mas eu respiro vendas praticamente desde os meus 15 anos de idade. Minha área de formação inicial é a área de processamento de dados. Começo ali então com a área de sistema, de programação e sigo carreira na área de humanas, onde ali eu desenvolvi e que me garante, me sustenta até hoje, passando por algumas grandes empresas, tanto multinacionais quanto nacionais, segmentos variados, varejo, food, indústria, serviço, tecnologia. E isso gerou, né, um pouco de experiência nessa jornada. Pouco, né? Pouquíssimo. E é porque a gente aprende, né, muito, né? Todos os dias você parece que é uma página em branco, né? Então você se abre sempre para o novo. E eu acho que isso também impulsiona muito a minha carreira. E a área comercial é sempre esse renovo, né? Por isso que a gente tem essa carinha de 18 anos, né? Porque vendedor todos os dias começa do zero, com desafios novos. Sempre a meta está renovada. Sempre uma meta. Sempre você já acordou no zero. Sempre começando do zero. Então, hoje, como sócio da Magna, né? A Magna é a nossa empresa de aceleração de negócios, com foco especificamente na área comercial, com o objetivo, claro, de trazer para o mercado soluções inovadoras, sobretudo ajudar pequenas e médias empresas que querem realmente construir departamentos de vendas, acelerar times e atingir alta performance e resultados. Show de bola. Muito obrigado pela sua participação, Victor. Vou fazer a mesma pergunta. Definir o seu perfil comercial hoje em uma palavra. DI. Sou dominador influente. Bacana. Novo isso, hein? Bacana. Legal. Agora, sua vez. Bora lá. A gente tem toda uma história que carrega junto, né? Então, eu sou o Silvânio Azevedo, tenho 48 anos, sou casado com a Alessandra, pai do Samir, que fez 19.
Ontem, inclusive, a gente num jantar muito curioso isso. Você já viu que eu sou pessoas, eu sou relacional, né? E aí a gente falava sobre os filhos, sobre criar filhos, sobre o ninho vazio que se vincula com as mães, mas que o pai também sente. E a sociedade tem esse lado do machismo e tal, mas não olha, porque o pai também sente quando o filho sai. Vai sentir. Então, alguns de nós estamos chegando nessa etapa, né? A filha casou do Vitor, né? O filho vai casar, a filha pediu para namorar e não sei o quê. Então, é bem interessante isso. Eu venho de uma experiência muito longa com educação, e eu acredito que é a educação que transforma a sociedade, as pessoas e a nossa própria realidade, isso é fato, a gente evolui. Nesses anos de experiência, atuei com pessoas que tinham o dobro, talvez o triplo da minha idade, ou tinham a minha idade de experiência de mercado, mas que eu tinha que ensinar para elas algo que era novo nesse sentido. Então, na Magna, o meu papel é olhar para o cliente e entender como que ele vai construir pontes com os clientes dele, como que ele vai manter essa relação saudável do ponto de vista humano e pessoas, porque tudo que a gente faça no mercado e na sociedade é por pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. E eu não vou restringir, obviamente, um produto ou um serviço do cliente a isso, mas se ele não entender como manter saudavelmente essa relação e não ser uma relação extrativista de uso e de consumo apenas, se eu consigo ampliar isso na visão do cliente, ele fideliza esse cliente. Uma curiosidade aqui para a gente entender, né, esse ponto. Nós temos atendido alguns clientes, às vezes, num processo de venda, não é, Vitor? E aí o cara fala da vida pessoal dele. No momento em que a gente está falando de uma negociação, às vezes entra uma questão única, pura, exclusivamente da vida pessoal daquela pessoa. Por exemplo, estou entrando num processo de divórcio. Então, o que eu estou dizendo aqui de outra maneira também? E não é para ser prolixo, isso dentro de um processo de Talvez vendas assim, ou de uma pega leve negociação. comigo, alguma coisa assim? Mas não, é no sentido de as pessoas estão, de fato, se abrindo, estão querendo falar, estão carentes disso. Olha como é que isso é louco, porque a sociedade está mais fria, ela está se comunicando por meio de máquinas, de sistemas, de ferramentas, de tecnologia. Cada vez mais E distante. falta, e existe, essa distância aumenta. Então, dependendo do segmento, do nível da complexidade, da negociação, se você vende um produto premium... E sobre essa comunicação, eu até quero chegar nesse episódio, a gente vai falar bastante sobre isso, como a gente se comunica com o nosso cliente. Isso olha para esse lado. Então, dentro desse olhar com o cliente, aí tem um ponto aqui super interessante, que tem a ver com o meu papel especificamente. Cara, o primeiro cliente de qualquer empresa, qual é? Entendi. É interno. É o próprio RH que olha, porque o primeiro cliente que eu tenho como empresa é o meu cliente interno. Meu primeiro cliente sou eu. Eu tenho que estar confiante naquilo que eu estou vendendo. Eu tenho que saber o que eu estou vendendo, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou vendendo, porque é muito ou quase que impossível, pelo menos na minha visão, vender algo que você não acredita. Já tive essa experiência e posso garantir. Não funciona. Não funciona. Não funciona. E uma palavra. Vou repetir, vou trazer para você essa pergunta. E uma palavra. Seu perfil comercial. Sou influenciador. Influenciador. Eu diria humano também, viu? Mas humano. tudo bem. Vamos lá. Influenciador humano. Bom, já vimos aqui que hoje, nesse episódio, seremos bem diretos sobre qual a percepção de mercado, principalmente no âmbito comercial. Falamos aí sobre uma profissão chamada CS, que é Customer Service, que é a satisfação do cliente, e é nela que eu vou me embasar para fazer nossos primeiros passos aqui nessa bela conversa que teremos agora, tá bom? Customer Service, satisfação do cliente. O que é isso para vocês hoje? Você que pensou? É atender, de fato, a expectativa no cliente que foi gerada sobre a nossa solução. Tá. Então, quando a gente vende para um cliente, a gente vai trazer diversos argumentos que vão ao encontro daquilo que o cliente está buscando, necessitando, que nós identificamos. E o cliente topa fazer negócio. Então, existe uma relação comercial nesse processo, né? Ele enxergou valor naquilo que você trouxe, ele entendeu, fez sentido para ele e ele está disposto a pagar dinheiros para isso. E eu vou pegar esse gancho. Ele enxergou. Você aumentou o nível de consciência dele sobre aquele produto. Exato. Como você fez isso? Bom, primeiro ponto é identificar através de uma qualificação muito profunda. Show, legal.
né? A gente precisa, de fato, entender o que está motivando esse cliente a se interessar brevemente por aquilo que eu me proponho a fazer. E aí, uma vez que a gente fez esse processo comercial e a venda aconteceu de fato, criou-se uma expectativa, né, na entrega e na solução que vai atender o dia a dia desse cliente. Então, o CS ele entra muito nessa linha de dar sustentação para essa expectativa que foi gerada e garantir o sucesso que esse produto ou serviço gerará para esse cliente que comprou com você. Muito legal. Existe um marketing de uma grande transportadora aqui do Brasil que eles colocam assim, entender para atender. Eu acho fantástico isso. Boa. Eu acho fantástico, porque você precisa de fato entender o que aquela pessoa está buscando, qual que é a, entre aspas, dor daquela pessoa, para que você consiga trazer uma solução ajustada à necessidade. Também não é você ser um vendedor a todo custo, é um tiro de canhão numa formiga. Não faz sentido. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo que você trazendo um entendimento sobre o que aquela pessoa está querendo, o que está buscando, o que vai transformar, o que vai atender aquela pessoa para você conseguir entregar ajustadamente tanto questão de âmbito financeiro, como de resposta, como de profissional e de satisfação do cliente. Aí, mais uma vez, entra a questão da satisfação do cliente. Exato. O processo em si do cliente, não é? Que às vezes nem ele tem a profundidade ou a noção ou a dimensão do que ele está proporcionando para o cliente dele. Então, quando a gente fornece uma solução, um produto, um serviço para esse cliente e educa esse cliente nesse sentido, a coisa se expande. Por exemplo, a aplicação daquela máquina que ele comprou comigo, né? Digamos que ele comprou uma impressora e, cara, quais são as possibilidades de uso de aplicação? Ele supõe que o cliente que está comprando tem a total noção de como fazer aquilo. Mas como ele é o especialista do produto e sabe muito mais, às vezes, do que o cliente que está comprando, ele não se propôs a passar esse conhecimento para quem está comprando aquilo. Por que será? Porque as empresas geralmente falham, e principalmente, é claro, quando ela não tem essa estrutura do sucesso do cliente, que ela precisa criar. Precisa ter. Porque ela precisa ter essa estrutura para que ela, de fato, gere esse sucesso do cliente e seja intencional em fazer isso. A famosa história, a venda não termina na venda. E eu tenho outras possibilidades, dependendo do produto ou serviço que eu ofereça, que é vender melhor. A fruta mais baixa, mais acessível, o dinheiro mais barato, mais acessível que eu tenho é do meu cliente. Então, fazer upsell, fazer cross-sell, acompanhar esse cara, entender o quanto ele está crescendo e ver se aquela... No caso de um exemplo dele comprar uma máquina comigo, uma impressora de médio porte, enfim, ele quer ir para uma de grande porte, eu tenho que estar num termômetro para medir isso. E a maneira com a qual eu vou chegar nesse resultado é eu tendo relação com ele continuamente por meio dessa visão do sucesso do cliente, porque ele vai crescer e ele vai consumir mais de mim. Então é uma relação de ganha-ganha, onde eu estou, de alguma maneira, me propondo a educar ou a alimentar ou a mostrar a esse cliente outras possibilidades. Bom. E isso é fazer esse cara ter sucesso. E aí, se ele tem sucesso, ele consome mais de mim. Show. E eu gastei muito menos do que ir atrás de um cliente novo para comprar um produto. Tá. Silvano, você tem certeza que você não fez psicologia, não? Não fiz. Rapaz, você traz aí uma psicologia da venda pra gente. Não fiz. Eu escuto ele, eu tô escutando ele aqui, eu falei, cara... É neurovendas, né? É neurovendas. Neurovendas. Aí sim. E me ajuda mais uma coisa aqui. Você falou sobre upsell, cross-sell. Pro pessoal que tá lá em casa, uma palavra rápida sobre o que significa essas duas palavras. Como eu acabei de dizer aqui, essa é a venda, aspas, mais fácil, porque você já tem o cliente dentro de casa. Esse cliente já passou por todas aquelas etapas de uma primeira venda, que é muito dificultosa dependendo do segmento em que você esteja, e aí você vai vender uma solução para ele que se complementa àquilo que ele já faz, ou você vai levar esse cara para um outro nível, para um outro produto, para um outro serviço. E para saber disso, como eu disse, o upsell e o cross-sell, você tem que estar acompanhando a evolução desse cliente. Essa é a importância fundamental de uma relação de sucesso do cliente ali dentro, porque se ele tem sucesso, eu também vou ganhar com isso, e aí a relação se torna ganha-ganha. Aprender mais umas, hein? Upsell, cross-sell, pessoal. Já vão anotando aí que hoje vai ter várias anotações, eu tenho certeza disso. Victor? Sucesso do cliente, né? Eu acho que a gente tem dois cenários. É o cenário daquele
empreendedor que hoje ele vai para o mercado B2C ou vai para o mercado B2B. Se ele está no mercado com o consumidor final, varejo, naturalmente uma área de pós-venda e de suporte encaixaria muito bem. Atende essa necessidade dele. Então, uma pessoa que vai dar um suporte baseado em responder questões técnicas, questões de usabilidade, questões de garantia ou outras questões baseadas naquele produto final que vai ser gerado do equipamento que ele adquiriu ou do cliente dele ali em ação. Se ele é um cara B2B, o B2B ele tem uma característica diferente, porque a gente vai levar isso, tender para uma venda um pouquinho mais complexa e de uma segunda posição. Eu compro para atender um terceiro. Então, logo, o sucesso do cliente baseado aqui está diretamente ligado a ajudar esse empresário ou esse cliente a fazer sucesso, a ter sucesso na jornada de usabilidade daquele equipamento. Então, o sucesso do cliente, ele nada mais é do que você não só compreender o que o teu produto entrega de solução e de resposta e de resultado para o teu cliente final, mas como sobretudo, criar uma linha de manutenção e uma linha de parceria, relacionamento, tempo de vida. Aí entra tudo isso, a redução do CAC, entra também a possibilidade de um upsell, ou seja, você fazer uma nova venda ou gerar um valor agregado em cima do produto atual. Um processo de indicação. Também, que é um dos canais ali que vai acontecer naturalmente dentro desse processo de relação, ou entra até exatamente o que o Silvano trouxe, o cross-selling, que é você agregar mais produtos naquele cenário. Então, botar mais venda de novos produtos, de novos outros serviços. Que legal. Esse é um ponto. Um outro aspecto, só para a gente fechar, qualquer empresa pode começar uma área de pós-venda ou de CS. Muito simples, tá? E não importa o tamanho do teu negócio, você só precisa ter, rapidamente, se você não tiver tanto recurso assim, uma assinatura do ChatGPT. Porque o ChatGPT hoje, por $20 por mês, você pega o print ou o link da página do teu cliente, joga para ali e pergunta corretamente para ele, ele vai te dar... Prompt, né? Ele vai te dar qual é a perspectiva de crescimento daquele cliente, qual o perfil ideal, quais são as aspirações. Aí, pessoal, qual dica segmento. Valiosa, hein? Pegou? Dica então, valiosa. às vezes, você está esperando que alguém venha, um colaborador venha, quando, na verdade, um próprio ChatGPT te responde isso rapidamente. E tem mais ainda. O ChatGPT, por exemplo, uma pequena empresa, se você aprender um pouquinho mais, você cria um projeto. Eu vou entrar nesse jogo aí das IAs aqui com vocês, que eu quero provocar vocês nessa... Porque quando você cria um projeto, você cria um colaborador, pô. E esse colaborador que está ali vai te responder até mesmo do que falar durante o processo de customer service, de crescimento, de jornada, de avanço desse cliente. Então, a relação de gerar sucesso com o que você vende, com o que você entrega, está a um passo do seu desejo, da tua vontade de mudar o teu negócio e de buscar crescer com mais rapidez. Não é falta de recurso, porque qualquer empresário tem R$100 no bolso para assinar um ChatGPT e ter tudo que ele precisa. Pelo menos para essa área. Perfeito. Obrigado pela contribuição de vocês. Eu tenho certeza que agora está muito mais claro sobre o CS, sobre o que é a satisfação do cliente, pelo menos. Tem um outro ponto ainda que eu quero, só para a gente finalizar aqui. Sim, claro. Que tem a ver com a gestão da venda em si. Então, pense que eu consigo mapear o poder o perfil de comportamento de compra desse meu cliente. Tá. Então, existe uma ferramenta muito utilizada no mercado chamada matriz RFV. Então, quando você consegue separar através de um despertar que você teve sobre esse assunto, entendeu esse perfil de comportamento desse cliente, você separa ele por grupos específicos. O que eu quero dizer com isso? RFV, R de recência, F de frequência de compra e V de valor. Então, beleza, entendi. RFV. Qual que é a recência de compra da categoria A desses clientes? Esses clientes costumam comprar em X tempo, ou já fazem 4 meses que eles não compram. É um CRM.
Não, isso Não. é uma matriz que é uma matriz de gestão, que aí você Você vai pode tirar fazer esse por dado dentro. do CRM. Você Então, mas pode esse fazer dado a você vai tirar do CRM. Mas aí que exatamente, aí você utiliza o CRM como uma ferramenta de gestão, mas isso é uma metodologia de gestão. CRM, pessoal, Customer Relationship Management, é um gerenciamento das percepções que o cliente traz pra gente. Então, o que a gente entende sobre o cliente. Aí o que acontece? Você fez a tarefinha de casa Tá? e você separou todos esses clientes em grupos, né? Você tem diversas variáveis nesse sentido. Então, você identificou que tem um grupo ali com talvez 15, 20, 30 clientes que compram a cada 3 meses, por exemplo, né? E aí, o perfil de comportamento dele já está estourando a data, agora está completando a data que deveriam fazer o pedido, por exemplo, só que apenas 60% fizeram o pedido esse mês. Tá. E aí, como é que você faz? Quando você tem uma metodologia de gerenciamento desse jeito, você faz um trabalho ativo com esses 40%. Gosto demais Né? dessa parte do ativo. Quem me garante que ele, de repente, não está estudando outros fornecedores, esse meu cliente está estudando outros parceiros? Então, eu preciso fazer um trabalho ativo para garantir que ele continue comprando comigo dentro da previsibilidade de compra que ele tem. Boa. Isso é gestão de vendas. E Bacana. aí tem um detalhe muito interessante, que às vezes o cliente não sabe que você tem aquela solução, aquele serviço. Veja bem esse exemplo, uma conversa de barbearia, e aí o camarada estava me explicando o seguinte, que um determinado cliente dele comprava, sei lá, manteiga, e ele é um distribuidor de laticínios, né, comprava queijo e etc. E aí, numa conversa entre eles, ela, não, que eu comprei tal coisa de tal distribuidor e etc. E paguei, sei lá, R$8 cada unidade. Digamos que fosse uma manteiga, tá, R$8. E comprava queijo com ele, mas não sabia que ele fornecia a mesma manteiga, ou manteiga até de qualidade superior, por um preço inferior. E aí, qual é o problema ali? Além dele não ter mapeado... Mas aí entra marketing também, não? Também, mas além dele não ter mapeado o que aquele cliente de fato consumia e que ele tinha no portfólio dele oportunidade para oferecer, ele não tinha se colocado à disposição no sentido de um leilão que foi feito, né? Ou seja, você vai fazer cotação com outros distribuidores para poder chegar num preço que ele poderia cobrir na margem que ele tinha para aquele cliente. Entendo. Então, a última vez que o cara comprou, que é a recência, de quanto em quanto tempo que esse cara compra e quanto ele gasta, precisa ser olhado por esse prisma, Entendo. para eu entender, até dentro da minha margem, se eu posso fazer uma concessão diferenciada, qual é o momento de fazer isso, e aí essa proatividade que as pessoas dizem que tem no currículo, que é muito bonito, né? Mas na Todo hora mundo é proativo, né? de se antecipar, e aí a proatividade é uma antecipação, ou seja, você não traz um problema para mim, você vai falar de um problema e 3 soluções, pelo menos. É intermediário. Né? Então, você vai trazer um problema, já vem com umas 3 soluções aqui, umas 3 possibilidades. Boa. Então, o dever de casa, aspas, simples, que o empresário, a empresa precisa fazer sobre isso é olhar, cara, se eu vendo com volume, com frequência, se tem uma durabilidade daquele produto que eu vendi para ele, se eu trabalho com uma coisa que tem um contexto de obsolescência programada, ou seja, vai dar problema daqui a algum tempo, se eu trabalho com uma coisa que é muito mais durável, mas precisa de manutenção, se eu vou entender se esse cliente está com potencial de crescimento, e aí ele pode adquirir um produto mais caro. Então, esse contínuo do CRM, né, dessa relação, da gestão da relação com o cliente, casada com uma metodologia de recência e frequência e valor, é sensacional. Porque eu vou saber a hora que o cliente vai comprar. E antes desse alarme estourar aqui, eu tenho que me antecipar. Aí a gente volta na questão do CS aqui para falar, esse relacionamento tem que ser feito e tem métrica para isso. Para que, de fato, eu consiga entender que antes dele instalar, que ele tem que comprar esse produto, né, para repor o estoque, eu já estou aqui. Show de antecipando. bola, show de bola. E antes de falar como fazer, quais as ferramentas dessa comunicação, eu gostaria de entender aí um pouco sobre o que você colocou de passagem, o relacionamento. O que é esse relacionamento com o cliente? O que de fato você faz para se relacionar com o cliente? O que é? É um brinde no final do ano? É uma ligação? É uma conversa de, olha, tô com um produto novo? Como que você aborda esse cliente novo? O ser humano, ele é ele segue tendências, né? Então, nós estamos aqui no mês de novembro
E está todo mundo desesperado procurando as empresas que fazem brinde para mandar brinde para o seu cliente. Por que ele não fez isso em outra época do ano e só vai fazer isso agora? Por que ele não consegue pensar fora da caixa com esse cliente? Por que ele não, durante o ano, esteve em contato com esse cliente? E aí a gente foge daquele padrão. Temporal? Panetone só tem no Natal. Tudo bem, mas eu preciso pensar na relação com o cliente de maneira diferenciada e surpreender esse cliente dependendo do ponto de vista que a gente está falando aqui. Mas deixa eu te trazer um ponto. O Chester também só se vende no Natal. Mas quando eu estava à frente de um grupo de 36 representantes comerciais, eu começava a vender Chester em fevereiro. Eu terminava o ano com algumas toneladas de Chesters vendidos. E o conceito inicial, quando nós começamos esse projeto com essa empresa, que um projeto de quase 7 anos, era assim, ó. Quando dava agosto, setembro, outubro, gente, vambora, que vai chegar os pedidos de Chester, vamos vender. Quem chega primeiro bebe água limpa? Eu cheguei primeiro, bati a meta todos os anos, os anos seguintes. Então, na verdade, a venda ela não começa quando você está comunicando ou falando com o cliente. Quando você tem um planejamento alinhado às suas expectativas de crescimento e estruturado por canais de aquisição e de entrega. Legal. Então, eu acho que a ideia da comunicação, até pegando já, vou trazer uma fala, contribuir com essa fala, do como comunicar com o cliente, depende do setor que você está. Se você está num setor B2C, você vai usar redes sociais, você vai usar tráfego pago, vai usar tráfego orgânico, vai usar panfleto, vai usar outdoor, vai usar qualquer meio para comunicar com o cliente. Offline. Seja no offline. Offline ou online, caminhos que hoje a gente quase não se vê mais, né? Porque se fala muito em tráfego pago. Mas o tráfego pago ele tá com uma tendência diferente agora para 2026, viu? Sim. Tem um negócio aí que o Zuckerberg estão colocando no Meta, que é Andrômeda. Depois vocês vão atrás disso daí, onde o algoritmo do Instagram, das redes sociais, eles vão entregar o criativo para quem tem interesse naquele criativo. Perfeito. E não no que eu vou colocar como recurso de gestor de tráfego. Perfeito. Vou dar um exemplo rapidinho para colocar no sua fala. Homem de 35 anos que mora na região de São Paulo, que é casado e que tem 2 filhos. Eu segmentei, eu afunilei uma persona que eu quero encontrar. Só que boa parte dessas personas, ela não tem interesse num criativo de desenho. Essa pessoa não tem um interesse naquele criativo. Porque homem de 35 anos, pai de 2 filhos, não tem interesse nesse criativo. Só que se eu fizer um criativo desse e segmentar para essa persona, o Meta não vai entregar. Porque, peraí, você tá totalmente desconectado. Mas percebe que a gente tá... Mas ele vai entregar para um jovem de 17 anos que gosta daquele desenho. Então, se você não tiver essa percepção da persona com quem você quer comunicar, você já vai estar jogando dinheiro no ralo em 2026. Algo diferente do que foi esse 2025. Tem um 2020. Fica a visão, porque isso é verídico. Tá? Deixa eu só completar um raciocínio sobre isso. Na sequência. Voltamos na comunicação. Comunicação offline e online. Então, você está olhando para o cenário que o cara tem tráfego pago. Vou te trazer uma outra notícia recente de 2023. Estava lá no Maranhão, uma cidade chamada Imperatriz, com uma rede de 9 clínicas de odontologia. Por dia, passava pelas nossas salas de recepção quase que 60, 70 pessoas para fazer orçamento, fazer aquele anamnese. Abre a boca aqui que eu quero ver o que você tem. E todo mundo olhava para o tráfego. Então eu coloquei um sensorzinho que quando as pessoas entravam, mandava uma mensagem no WhatsApp, ela clicava no Tapeform, preenchia uma pesquisa e eu fui fazendo isso durante 6 meses. Você tem noção do tamanho da minha base de leads que ficou? E a quantidade de leads por semelhança que eu comecei a segmentar a anúncios específicos para aumentar a venda. Então a resposta não necessariamente está no online, e por isso é uma provocação interessante, porque quem está nos ouvindo, talvez ele está olhando para esse movimento de mercado, mas ele não está olhando para si, ele não está olhando para dentro do negócio. Fica ali extremamente, é tráfego. Então perceba que eu trouxe uma solução para um problema real,
de uma população... Pensamento fora da caixa. Pensamento fora da Um dos caixa. segredos do nosso sucesso aqui, a gente customiza muito a solução para o cliente essa dentro da proposta realidade dele. de comunicação. Quando você traz uma proposta de comunicação que o cara tem que montar uma área de CS ou comunicar com o cliente final dele, ele tem que, de fato, olhar o que ele está na mão para vender, qual tipo de solução ele entrega e aonde que está o público dele. Perfeito. Porque, de repente, o canal de aquisição que ele vai utilizar não é nem tráfego pago, são eventos, é panfleto. Ah, mas quem disse que panfleto está batido? Cara, Não, mas depende da imagina, segmentação. Vai para o Nordeste para você ver. Exatamente. Vai para o Nordeste que você vai encontrar. Depende muito. Então, é essa a estratégia. É isso. Inclusive, Vamos seguir nessa linha, só para fechar aqui, eu fiz um teste esses dias, eu falei assim, eu vou perguntar para Perplexity, que é uma IA, sobre características de um determinado nível, um segmento de smartphones, telefones celulares intermediários, smartphones intermediários, e ver o que ele vai me trazer. E aí a Perplexity no WhatsApp comparou as características de cada um dos aparelhos, perguntou se eu queria saber mais sobre câmera ou desempenho, e no fim ela ainda perguntou se eu queria uma oferta específica de algum daqueles aparelhos que eu tenha tido preferência. Que a mudança do tráfego hoje, as pessoas não estão mais pesquisando nos motores de pesquisa do Google, mas sim dentro das IAs. Porque a IA traz uma resposta muito melhor estruturada. Inclusive, E aí, esse como que negócio esse de mundo IA está aí- mudando, né? Então, eu não pesquiso mais pelo Google, eu pesquiso por uma IA que vai me trazer uma resposta muito mais refinada e direcionada para aquilo que é a minha real necessidade. Eu, por exemplo, compro o smartphone pensando na câmera, na qualidade da fotografia que ele vai fazer. E não necessariamente é um iPhone ou é um top de linha, um S, não sei das quantas, Ultra, mas é um aparelho intermediário, porque eu entendo que ele vai atender a minha necessidade e não precisaria disso. Então, quando a gente olha para isso e vê que esse movimento mudou, está todo mundo olhando numa direção e achando que o canal é aquele ou é isso. Não, eu preciso ser disruptivo Sim, e sim, entender e pensar fora da E caixa. aí a prática da comunicação, ela precisa estar muito alinhada com o que o teu produto vai entregar e para quem ele Sim, vai entregar. sim. Então, acho que como a ideia desse episódio é trazer uma praticidade, o que esse empresário pode fazer? E quando a gente fala de praticidade, a gente fala sobre o que está quente no mercado hoje em dia. Não que são necessariamente. as inteligências artificiais, por Não exemplo. necessariamente. Não te traz essa Não. praticidade? Depende. Depende de muitos fatores. É que tem uns passos antes que a gente precisa entender primeiro qual que é a estratégia do negócio. Sim, e é isso que eu quero, eu quero chegar em você. Vamos primeiro entender qual que é a estratégia do negócio. Né? Você Qual fala que é aqueles pequenos empresários, aqueles microempresários, aqueles Pra empreendedores. Para onde ele está indo? Isso, fala para eles. Fala para eles agora. Para onde ele está indo? Então, ele, por exemplo, comprou uma máquina e ele vai fazer uma empresa em volta daquela solução. Né? Então, quanto ele deseja crescer, qual que é a projeção que ele tem, ele vai crescer através de parceiros, ele vai franquear o negócio dele, ele vai ficar na região dele, ele vai expandir para outras regiões. E aí, uma vez que ele entendeu isso... Só para o microciclo, né? Uma vez que ele tem clareza do que fazer com o negócio dele, para onde ele vai levar o negócio dele, se ele quer ser o dono, se ele quer montar uma empresa para ter sucessores, se ele quer expandir por só... Ou seja, quando ele entendeu com clareza isso, aí vem a estratégia comercial. A estratégia comercial ela tem que estar perfeitamente conectada com a estratégia macro da empresa. E aí vai depender muito daquilo que ele está buscando para a empresa dele e se os objetivos são menos ou mais ousados, né? Então, uma vez que eu entendi isso, aí eu começo a pensar em canais, por exemplo. Poxa, então eu entendi que o meu perfil de cliente e continuará sendo... Vocês estão entendendo, né, pessoal? As etapas que ele está colocando aqui, né? Estratégia, entendimento, canais. Então, o meu objetivo e continuará sendo atender cliente final, B2C. Beleza. Né? Estratégia bem definida. Ok. Clareza. Então, quais serão onde os eu quero chegar? Para quem eu quero entregar? Quais serão... O que tem de opção na minha mesa para que possa me conectar com o perfil ideal do meu cliente de acordo com a minha estratégia? Boa. Aí canal. Canal. Beleza. Aí a gente pode, de repente, trabalhar... Estamos aí indo. A gente pode trabalhar um misto desses canais. Então, não é um ou outro, o hype do momento. Porque a galera, muitas vezes, vai pelo hype do momento. Ele não quer ficar de fora. Né? O FOMO, ele não quer ficar de fora. O medo de ficar de fora faz com que, de repente, ele faça uma estratégia que todo mundo tá fazendo e que não tem nada a ver com o negócio desastrosa. Aí coloca um Virgínia com o Zé Felipe. Vou fazer live pra poder lançar produto. Não, vocês se lembram aqueles tá reels? hypado, mas não faz sentido nenhum, Cara, conexão. esses reels de tudo quanto é tipo de empresa fazendo dancinha e bobagem.
Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você via alguns anúncios, falei, gente, mas isso, o que isso comunica com aquilo? Com quem eu quero me comunicar? Eu atendi um Essa é a cliente num verdade. projeto e aí ele tinha um influencer que estava trabalhando e era uma escola, aqui em São Paulo, inclusive, né? E aí tem um influencer. Eu falei, me fala mais sobre isso aí, né? Porque Influência que nunca estudou. não era um projeto de vendas, não era... Não que eu tinha a ver esteja com vendas. falando que não tem estudado, mas tipo, não conectou. Tinha a ver Você com tá no caminho, é por aí. desenvolvimento, né? E aí era um desenvolvimento do negócio, não necessariamente as vendas em si. Mas eu falei assim, tá, vocês contrataram um influencer? É. Falei, esse cara é influencer de quê? O que ele faz? Não, ele é um Dancinha. dançarino. Não, mas ele é um dançarino, né? Fazia alguma coisa de dança, não as dancinhas de TikTok, mas era um dançarino, sei lá, profissional, alguma coisa assim. Nada contra, tá, pessoal? E aí, Cada um no seu nicho. A questão não era essa, a questão era assim, contratar o cara porque ele tinha 1 milhão de seguidores. Eu falei, legal. Desses 1 milhão, quanto conecta com a minha imagem? Não, eu falei minha assim, empresa. você tem uma escola, que essa escola é local, com a tua escola você não consegue atender esse público que esse cara tem. Você mapeou onde estão esses 1 milhão? Quantos desses 1 milhão estão no entorno da sua escola para que eles virem clientes da sua escola? E aí não tinha nada a ver, o cara tinha regional seguidor em ainda. Portugal, na Alemanha, eu pedi esse mapeamento. Quando veio, era um troço que eu Mapa falei, de calor. além do que o cara faz, não necessariamente comunica com a educação, com o público que você tem, vocês foram por uma métrica de vaidade, que é o quantos de seguidores, então tem milhões, tem isso, tem aquilo, mas você tem um produto que está restrito a uma regionalidade. Regionalidade? Uma área, a história do shopping, que monta lá um shopping, e eles fazem um estudo de mercado e falam assim, 5 tem que ter loja âncora, 3 km, uma escola, por exemplo, é 3 km, do máximo de distância para um pai As levar um análises são filho. 5 km. Eu sempre coloco um raio de 5 km sobre toda análise que eu vou fazer regionalizada. Dependendo, vai Uma ser empresa 3. regionalizada. Né? Uma escola, por exemplo, tem que ser, porque é todo dia. Shopping não é todo dia, mas a escola é todo dia. E aí, todo dia tu vai rodar 5 km para levar teu filho na escola? Sim. Ou vai botar ele num transporte que vai fazer? O moleque vai sair 2h30 antes do horário. Eu tenho um case Né? muito em cima do que tu tá falando. Eu tenho um case de uma amiga que ela tem 2 mil seguidores. Se você for, e vende pela internet. Se você vê aquilo, você olha e fala, poxa, não vai vender. Não vai vender. Só que para essas 2 mil pessoas, com certeza, mais de 50% são vendas. São clientes. Se eu coloco uma pessoa de 50, de 80, de 100 mil que não tem absolutamente nenhuma conexão com o meu negócio, com o meu business, com a mensagem que eu quero passar, não vai fazer sentido algum. Então, a análise, a anamnese, que você usou bem aí, a anamnese disso diz que você precisa dar 2 passos para trás para entender o seu público, para quem você quer se comunicar, para como e de qual forma você vai se comunicar. Mas que para isso precisa de estratégia. Precisa escrever, precisa entender, precisa ver qual canal. Eu não vou entregar um panfleto offline para um cara que eu quero vender uma máquina de 300 mil reais. Certo? E não vou sair distribuindo 5, 10, 20 mil panfletos numa área que eu entendo que não é industrial, que não faz sentido eu entregar para aquele sentido. E como é que eu consigo falar com esse cliente? Aí você vai fazer um misto de tentativas de abordagem. Por exemplo, as pessoas perguntam, ligação ainda funciona? Eu vou chegar nisso. Quais as melhores maneiras de fazer comunicação com o cliente? De abrir o cliente, de abordar o cliente, de fazer de plantar uma semente e depois colher. A gente não consegue colher morango plantando capim. Essa é a verdade. Pode parecer de biscoito da sorte, né? Mas é verdade. Isso no comercial faz muito sentido. A gente tem que plantar algo que a gente sabe que a gente vai colher. Para quem a gente vai colher? É o que eu usei aqui de exemplo. Eu não consigo fazer um offline panfletagem para um determinado produto. Eu sou vendedor de caminhão. Eu vou fazer panfletagem? Cara, não vai fazer muito sentido. Entendeu? A não ser que a sua estratégia seja de reconhecimento daquele público se acostumar com a sua marca. Mas aí é uma outra história. É outra história, aí entra marketing, entra pro fundo do marketing. A nossa pegada hoje é na questão comercial, prática, venda, resultado. Né? Obviamente, anda lado a lado, eu diria que de mão dada, abraçado, tudo com marketing.
Vendas, ela anda com marketing. Ó, é uma Não tem ferramenta, é um kit de ferramentas. Se você agora vamos pegar qualquer coisa aí. A gente vai sair aqui agora e precisa vender esse copo, Um café tá? com canela. Vamos pegar Então, um café. se eu estou aqui num cenário hoje, aqui no teu estúdio, você me deu uma missão, eu preciso vender esse copo. Então, o meu kit de ferramenta tem que conter qualidade desse copo, qualidade desse produto e identificação do público com esse produto. Se isso rapidamente eu fiz, usando uma IA ou uma percepção de mercado que eu já tenha, eu imediatamente já sei com quem eu vou comunicar. Então, logo, eu não vou sair ali oferecendo para todo tipo de pessoa que passa na rua, mas eu posso entrar em pelo menos uma meia dúzia de consultórios odontológicos ou clínicas ou escritórios de advocacia que estão ao meu redor que vão se aderir a esse tipo de produto. Então, percebe, é um tipo de cristal diferenciado, um vidro com um corte mais clássico, mais elegante. Então, eu já tenho uma incorporação, já tenho uma ideia. Então, isso é um kit de ferramenta. A minha mensagem, ela se alinha ao público e o produto para o qual eu estou vendendo. E qual vai ser o canal para isso? Aí é a campo. A maneira que eu vou fazer o canal, o caminho que eu vou utilizar, depende. E na prática? Legal. Na prática, Eu vou isso. te dizer. A quantidade de abordagem, ela Agora, faz sentido ou a qualidade da abordagem? Total sentido, porque a questão não é nem A e nem B. A questão é números. Não tem uma regra. Vendas é números. Você precisa atingir um resultado. Não tem esforço. Venda é uma medida exata. O funil diz claramente, eu preciso falar com 100 pessoas para ter 20% de conversão. Então está tudo resolvido. Eu não estou preocupado com quantas mensagens eu vou mandar, mas sim o resultado que eu preciso obter no final. Dentro dessa estrutura, você precisa pensar com exatidão. Mas essas 100 pessoas abordadas sem estratégia, não faz sentido. Na verdade, a gente está fazendo o caminho oposto. Você tem que... Eu estou com um copo na mão, ou eu estou com uma impressora, ou eu estou dentro de um mercado, eu já sei meu público, eu já sei meu segmento. Esqueça a estratégia. A gente não está discutindo estratégia. Praticidade é campo, é operacionalização. Então, o vendedor ele pode mandar 10 mensagens no WhatsApp, como fazer 2 ou 3 ligações. Ele pode escrever texto de um jeito A, B, C, ou pode escrever um e-mail, ou pode sair em campo e fazer visitas. Deixa eu dar um exemplo. Depende muito E aqui é um ponto muito interessante que você suscitou, porque isso pode ser uma dor de muitos dos nossos ouvintes, né? Porque o cara fica pensando, nossa, mas eu vou falar com 100 pessoas, nossa, eu vou falar com 50, mas que Cara, não é isso. O foco não é esse. Volta para o resultado. Eu preciso vender quantos copos? Qual é a margem que eu tenho em cada copo? E aí eu vou metrificar com quantas pessoas eu tenho que falar. E a conta é essa. Você vai ter taxas de conversão com base em um percentual. E é um ponto que eu quero... Então, se você joga na minha frente 1.000 pessoas para eu falar ao longo de uma semana, se eu estou falando com a pessoa certa ou com a pessoa errada, naturalmente, o Marcos já fez um bom trabalho, eu já fiz um bom trabalho de segmentar, mas a ideia é a mesma, cara. Eu vou mandar aqui, eu estou na minha... Hoje, agora, estou com 10 pessoas para contactar. Isso é real. Isso é real, tá? 10 empresas para contactar. Já mandei 2 mensagens para cada uma deles. Eu vou sair daqui desse podcast, vou pegar meu telefone e vou ligar para todos eles. Vou sentar ali, antes do almoço, vou pegar o telefone e vou ligar. Por quê? Porque eu já tentei 2 mensagens e ninguém me respondeu. Só 3 me responderam. Dos 3 que me responderam, eu vou pegar o telefone e vou ligar. Deixa eu trazer um caso bem real. Isso é praticidade. É a questão da prática de dizer para esse cara assim, cara, peraí, tu não tá vendendo a tua impressora ou não tá vendendo o seu serviço, não é porque você tá no lugar errado, com a estratégia errada, no segmento errado. Não necessariamente são essas ações. É o teu dia a dia que tem que denunciar o resultado a partir de uma ação coerente. Eu tenho que começar a minha semana falando essa semana com 100 pessoas. Porque dessas 100 pessoas, se eu usar 2 mensagens de WhatsApp, 3 ligações, 4 e-mails, 5 visitas, eu vou chegar no resultado X. Tá vendo, né, pessoal? É isso. Energia. Quanto maior a energia depositada no seu negócio, no que você se propõe a fazer, é a energia que você vai ter de resultado. Desculpa, cortei o Jorge, mas vai. Nessa linha aí, ele mandou, usando exemplo aqui, um caso real, conectando com o caso real da nossa empresa, a gente vende para outras empresas especificamente. Que caso de muitos que estão aqui. Existe um desafio hoje com a demanda de informações, o fluxo de informações que existe aí mundo afora, a pessoa conseguir te atender na ligação que você faz, a tua persona. A taxa de conversão de ligação é baixíssima, pelo menos no segmento. Aí você manda um WhatsApp, você tem um vácuo. Qualquer segmento. Você tem um vácuo de retorno.
que a gente criou em cima disso? E pode ser uma estratégia que faça sentido para quem está nos ouvindo ou não. Nós fizemos... Qual foi a estratégia específica? E aqui fica uma dica valiosa, viu? Nós compramos... Mais uma, né? A gente comprou uma porção de chocolates. A gente bolou um texto muito interessante. Escrevemos esse texto na mão. Deu trabalho pra caramba escrever um punhado de cartas físicas. Colocamos um envelope bacana e fomos levar para o nosso potencial cliente um a um. Porta a porta. E aí, poxa, Jorge, mas qual foi a capacidade produtiva? A gente, por exemplo, nesse caso aqui, 20 deliveries no dia. Pegou exclusividade, você colheu atenção. Aí você chamou atenção. Aí você percebe que existe uma quebra de padrão. Você é importante para mim. Existe uma quebra de padrão, ele não está acostumado com isso. Sim, quebra de padrão, você é importante para mim. E aí você... Quem escreve algo na mão hoje em dia? Neste caso, você não está falando de volume. Para eu conseguir fechar uma venda, não é mais 100 clientes. Talvez sejam só 15. Talvez seja só 10. Posso fazer rapidinho, então, uma passagem nisso? Taxa de conversão. Para quem é comercial, para quem é vendedor, se não souber sobre taxa de conversão, tá tendencioso ao fracasso. Porque, assim, hoje, faça uma análise. Tenho 100 leads. Vendi 10. Tenho 20 leads. Vendi 7. O que hoje para vocês aqui mostra este cenário? Gastei energia com 100 aqui para vender 10%. Gastei energia com 20 aqui para vender 7. Se você for parar para analisar, no mesmo período de tempo, quem te trouxe mais resultado foi o resultado final, 10. Mas a taxa de conversão aqui foi 7. Quem é o melhor vendedor nesse cenário para vocês? Quando o vendedor ele fica mal acostumado com o lead, e ele quer aquele lead prontinho... Foi claro? Prontinho para comprar, e ele inicia com sucesso uma conversa com aquele potencial cliente, que é um lead, e ele rapidamente identifica que o lead está oferecendo algumas resistências que é normal num processo de vendas, ele fica preguiçoso muitas vezes. Sim. Ele já descarta, de alguma maneira ele para de investir como ele deveria naquele preenchedor de formulário, essa é a verdade. E aí é o tirador de pedido. Tirador de pedido. Então, assim, o lead, em alguns casos, ele causa uma mudança no comportamento de um vendedor. Aquele vendedor raiz que continuará lutando... Tirando leite de pedra. Para fazer o resultado acontecer, ele acaba de alguma maneira folgando nesse sentido. Para você, qual que se encaixa no seu perfil? O cara que fez 7 com 20 leads ou o cara que fez 10 com 100? Prefiro a taxa de conversão mais alta. Eu também. E tu? Cara, eu vou ser um pouco contrassenso aí na ideia de vocês, porque a minha meta, ela não está baseada tão somente em taxa, mas ela está baseada que eu preciso fechar 100 mil de venda. Se 100 mil de venda me trouxer de 7, tá tudo certo. Se trouxer de 10 ou de 30%, tá tudo certo. A minha inteligência comercial me leva a avaliar os gaps de jornada e de conversão a partir do volume de ações e de pontos de contato que eu coloco nessa jornada. Então, se eu vou mandar uma mensagem, fazer uma visita, fazer uma ligação, cada um desses pontos de contato, com a oportunidade, é medido, é metrificado, para que eu chegue no final e te diga, cara, o próximo mês, para eu fazer 100 mil, eu preciso de tantas ações. Tem uma metodologia, tem uma modelagem. Então, não é se eu vou vender para 7 ou se eu vou vender para 100. Se 7 me der os 100 mil, que é a minha meta, tá tudo bem. Agora, se não me der, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que continuar lutando. E aí entra um ponto da psicologia de venda, que você trouxe uma analogia muito positiva ali com a questão... Neurovendas. A neurovendas é justamente isso. Porque o vendedor, por si só, ele é um amante, ele precisa ser um cara, vou corrigir a minha fala, ele precisa ser um cara de uma resiliência absurda e ser um amante e entender que ele vai receber muitos nãos. Muitos nãos. Não é uma semana que vai determinar o sucesso de um negócio. São alguns meses e anos. E talvez a gente possa confundir essa geração micro-ondas de vendedores nascidos nesse tempo presente, que se assustam depois de 10 não,
ou ficam tentando usar inúmeras ferramentas, porque se não tem CRM eu não vendo, se não tem isso não dá, se não tem aquilo... Colocando a muleta, enquanto que a gente aprendeu a vender com papel e caneta na mão, cara. Eu monto planilha na mão, rapaz. Papel e caneta. Eu faço número percentual na mão. Então eu não preciso de CRM. É bom ser? Claro, eu sou de tecnologia, eu amo tecnologia. Mas a questão é que essas ferramentas, elas são para apoiar a inteligência estratégica e acelerar a venda. Por isso, Magna, aceleração de negócio. A gente tem que acelerar. Entendi. Você fez uma comparação de 100 para 10, 10% de taxa de conversão, e de 7 para 20 com 35% de taxa de Exatamente. conversão. Né? Então, quando a gente coloca isso em números práticos, isso salta. E, de fato, por trás ali, o que eu precisava? Eu precisava de 100 mil? Então, atingiu por aqui ou por ali, é lógico que a gente vai fazer análise, vai entender como é que se chegou nessa mais alta produtividade num esforço menor. Perfeito. E aí, por isso que a gente, quando você fala aqui muito bem, muito perfeitamente da questão do marketing estar casado com o comercial, é que a gente vai entender a qualidade do lead, e aí ver se o marketing está trazendo o lead realmente dentro dessa qualidade, porque não adianta ser só volume. A gente já viu o caso de cliente, não, o marketing bota 500 leads aí todo mês, vocês que não estão vendendo. Tá, vamos ver, daqui. É isso aí. Pra ver que tá lead vendendo esse gelo que para tá esquimó. trazendo. Aí o cara fica nessa coisa da metrificação de funil, e eu acho que faz sentido para a gente fazer uma análise. Mas no final você vai perceber que durante os pontos de contato, durante a jornada que o Jorge trouxe, de conversão, de qualificação, de desenvolvimento da venda, faltam muitas coisas. É uma análise mesmo bem aprofundada de Perfeito. cada perfil, porque se você for falar sobre bom vendedor, o que trouxe 7 de 20, eu entendo que ele é melhor. Se você for falar... Numericamente, talvez sim. Porque ele tem uma taxa de conversão bem superior. Né? Se você for falar sobre resultado, no olhar de resultado, o que trouxe 10 de 100, ele é melhor. Porque ele trouxe maior resultado dentro do mesmo período de tempo. Faz uma nova pergunta. Ambos bateram a meta? Então. E aí a gente analisa a performance. E é isso. Então, assim, não existe o perfil ideal nesse sentido. Existe a estratégia que você bem desenhou para onde você quer chegar. Essa é a minha visão também. E a análise das variáveis. Das variáveis Você também. precisa entender essas variáveis, né? A gente vai muito por um olho quantitativo e precisa ter o olho qualitativo. Qualitativo. E aí o desse cuidado processo. do benchmark hoje, e eu tenho questionado muito isso nas minhas falas, né? Não porque a empresa tal está fazendo tal coisa, não porque o mercado tal está se movimentando assim. Cara, no passado a gente até entendia isso como um canal. Tá lá atrás, quando a gente estava estudando ainda ADM, quando a gente estava naqueles primórdios ali, muito com conteúdos acadêmicos na mesa, né, com grandes indústrias, etc., a gente ainda entendia o benchmark como um canal suscetível a levar um outro negócio ao resultado. Mas hoje o benchmark cabe cuidado, porque quando você lê um pouquinho sobre Seth Godin, por exemplo, ele vai trazer a ideia de microcomunidades. Quando você vai lendo outros autores, Peter Senge, inclusive, ele reformulou a 5ª disciplina dele. Então, quando ele fala da multidisciplinaridade ou da maestria da liderança, ele já traz um outro conceito. Então, se a gente voltar um pouquinho atrás e rever o tempo presente, você vai observar que pensar micro, olhar tua necessidade e o teu cenário e caminhar a partir do lugar para onde você quer ir, faz bem para muitos negócios e traz cura. Bacana. Deixa eu só voltar num ponto Sabe? aí, a comparação, eu vou para cá ou vou para lá. Inclusive eu estava dando um workshop ontem e falei justamente sobre a gente conseguir entender qual que é o nosso número mágico. Né? Por exemplo, eu pessoalmente, Jorge, se você tem dois perfis de vendedor, esse que converte dessa forma ou esse que converte mais com menos leads. Obviamente, eu vou preferir escolher essa pessoa que está convertendo muito mais e eu vou entender o número mágico dele e potencializar esse número mágico dele em cima dessa referência dele. Uhum. Então, olha que também acaba se comparando ali e, às vezes, a comparação, em alguns casos, ela pode ser bastante... Apesar da gente fazer um benchmark... Tem que ser uma muito análise importante. ponderada, né? Que fala. Mas quais são os recursos que eu tenho, que ele tem? Eu estou analisando o meu bastidor com o palco do outro, e aí acaba, de repente, distorcendo e distanciando da realidade. Bacana. Então só para finalizar aqui, entenda o seu número mágico,
poxa, a minha taxa de conversão é de 30%, e aí eu tenho uma meta para bater de X mil reais, em cima da minha taxa de conversão, quanto eu preciso produzir para chegar nessa meta. Perfeito. Então, e aí cada um vai ser com a sua particularidade. Boa. Pessoal, Detalhe interessante, quando o Vitor falou assim, o cara não está performando, demite. Existe uma loucura que é aquela ideia da média, né? O bom aluno é que tira 10, é a média que eu falei lá do brasileiro, mas dentro de um processo comercial, por exemplo, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Você não vai conseguir colocar todo o time performando no top performance que aquele cara específico consegue. Se tem um cara que vende 125 mil e a média desse time, digamos que sejam 3 vendedores, que sejam 5, enfim, mas tem uma média. A média é 75, tem um cara que está vendendo 30, de 30 para 125 para 75, o desafio é levar esse cara pelo menos para essa média. Se ele não chegar ali, aí é fato. Cara, não cabe, não é? Então a gente está vendo aqui disparidades de, claro, é mais efetivo, mais eficiente usar menos leads e obter uma taxa de conversão de 35%. Só que aí nesse caso a gente tem que fazer o cara subir para um determinado nível. Você tem que elevar o nível dele. Pode ter um erro de contratação, pode ter um erro de perfil, de uma série de coisas que a gente ajuda o cliente nesse olhar a reestruturar, a reconstruir esse time. Uma grande falha também que existe no mercado é o seguinte, brasileiro, tudo que eu tenho falado desde o começo aqui é questão de cultura, né? Aí ele acredita que em time que está ganhando não se mexe. Porque é uma fala, né, que vem do futebol e etc e tal. E aí, enquanto isso, o concorrente está lá pensando de maneira diferente dele. Mexendo pra caramba. Porque, no time, inclusive, porque ele sabe que ele pode perder a posição se ele estiver lá no Oceano Azul, na frente, enfim, ele está navegando na frente dos outros ou não. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que aquilo que não se regenera, degenera. Sim. Principalmente no mercado, como a gente sabe, que muda e tem uma série de questões para a gente analisar e conseguir se adequar a essa realidade ou criar a regra, a ordem para essa realidade. Eu coloquei essa provocação na taxa de conversão porque eu já em uma determinada passagem, um case prático meu, eu tinha 5 vendedores que cada um performava ali por volta de 100 vendas. E o que eu pensei? Eu falei, eu vou colocar mais um vendedor. Porque hoje eu estou trazendo 500 vendas no mês. Se eu colocar mais um vendedor... Conclusão brilhante. O vendedor. Vou aumentar o vendedor. Eu vou colocar mais um vendedor, que daí no final do mês ele vai me trazer... Vou conseguir 600. É isso aí. 600. Ou seja... Não aumentou e aumentou seu custo. Aumentou meu custo, desmotivei a galera, porque eles tinham metas... Dividir vendas. Eles não conseguiram bater a meta deles, então eles não ganharam um bônus que eles iam ganhar, e eu estava ali numa sinuca de bico. É isso aí. Então, assim, a análise da taxa de conversão, ela é extremamente importante e real dentro de um processo, de uma estratégia de vendas. Eu diria que a taxa de conversão é o coração. Eu também, eu gosto bastante dessa... Eu acho que ela... Porque venda é número. Sim. Vendas... Mas também você precisa entender como que você chegou nela. Você não pode descartar o... Quanto de combustível você não pode no mesmo Você lugar. Não pode descartar o CAC dele. Você não pode vender 1 milhão e gastar 990. Sim, o nome disso é inteligência. É inteligência de vendas. Mas no final do dia, o vendedor é um eterno resiliente. Ele precisa entender que ele tem que falar com um X tanto para chegar no X tanto. Já começa por aí. Rapaz, a gente tem coisa para falar demais aqui. Se deixar, a gente fica aqui com certeza umas 3 horas falando. Só que, infelizmente, a gente não pode ter isso. A gente precisa encerrar nosso episódio, nosso segundo episódio. Foi de grande valia essa conversa. Muito bom. Não só nesse episódio, mas no episódio anterior. Eu espero ter, com esse time... ter contribuído para você que está nos assistindo e está conosco até agora. Não saia daí, acompanhe a gente, tá? O Roland Cash, ele veio para ficar. Próxima temporada tá fantástica, a gente já tá trabalhando nisso. Eu tenho certeza que vai ser algo assim, cada vez, cada episódio, trazendo um pouco mais de sabedoria, inteligência, estratégia, riqueza acessível para você que está aí. Faça seus comentários, a gente vai ter esse momento para bater esse papo com as pessoas. E parabéns para você. Eu quero agradecer por vocês. Ter conduzido bem. Muito obrigado. Você trouxe as provocações certas. A ideia é essa, é provocar. Parabéns. A ideia é essa, é provocar, porque se a gente não... Se ficar muito fórmula de bolo aqui,
Muito O bom. chat GPT já vai me entregar isso. A gente falou bastante sobre chat GPT, sobre inteligência. Eu queria falar muito mais sobre as ferramentas, queria falar muito mais sobre inteligência artificial, porque ela tá presente, ela veio bom. para ficar. E uma ideia, uma dica que eu trago, tá? Depois eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais com uma dica de vocês, mas a dica que eu trago é: entre no jogo. Não busquem combater ou brigar com o novo. Eu digo assim, um vendedor antigo que não se adaptar a uma nova realidade da inteligência artificial, por exemplo, ele vai ser sobreposto. Infelizmente, ele vai ser sobreposto. Aquele vendedor que coloca um folder debaixo do braço e fica batendo de porta em porta, existe, ainda dá resultado. Mas aquele outro que está muito mais estratégico, sentado, fazendo algo diferente e está usando e abusando das novas ferramentas e tecnologias, como a IA, por exemplo, ele vai se sobressair. Ele vai se sobressair. E não é desmérito para aquele cara que ficou com debaixo do braço, aquele vendedor de enciclopédia. Pelo contrário, ele é o raiz. Só que até que ponto o vendedor raiz hoje é o cara que vai performar? Onde eu quero chegar? A reflexão que eu quero chegar. Busquem mais inteligência, busquem mais estratégia, busquem entender quem você está querendo comunicar, busque fazer algo diferente do que as pessoas vêm fazendo, porque você não consegue resultados diferentes fazendo igual. Você tem que se sobressair, você tem que entrar na frente, você tem que buscar sempre vender água, chegar na primeiro para beber água limpa. Então, assim, a minha sugestão, a minha dica aqui é: não confronte. Busque ser parceiro. Parceiro do quê? Uma nova tecnologia, um novo canal de venda, uma nova ferramenta de comunicação. Ah, mas isso aqui não dá certo. Ah, panfletagem não dá certo. Por quê? Um determinado segmento vai dar certo. Ah, mas a IA não dá certo. Por quê? Um determinado segmento vai dar certo. Não existe o certo ou errado. O vendedor de enciclopédia, ele vai continuar vendendo, ele vai continuar existindo. Entretanto, a ideia é que não tente brigar com essa situação. Ah, eu não vou colocar IA no meu negócio, eu não vou colocar um discador automático, eu não vou colocar um tráfego pago. Repense. Repense, porque talvez a estratégia esteja exatamente nisso. É entender como você vai conseguir chegar e atender a pessoa, ou seu lead, ou seu cliente. Essa é a mensagem que eu, Wesley Rodfer, deixo para vocês aí. Eu agradeço demais a contribuição de vocês. Obrigado. Queria que brevemente fizesse algum comentário, alguma sugestão, alguma dica, por favor, para a gente finalizar. Eu quero só finalizar aqui, uma consideração final rápida. Quando a gente pensa em time de vendas, a construção disso e o resultado que todos nós queremos ter, necessariamente eu vou acabar caindo em 5 verticais principais, né? Quais são elas? Estratégia. Então, bolo a minha estratégia para chegar no resultado que eu preciso de acordo com os meus interesses com a minha empresa. Pessoas, então, como que eu configuro esse time para executar essa estratégia que foi desenhada. Processos, como é que eu padronizo isso, até para conseguir dar escala para esse time e que cada vez menos dependa necessariamente da minha figura presencialmente ali. Tecnologia, como é que eu dou um turbo, né? Eu dou um boost, dou uma pressão para conseguir fazer mais com menos, né? E por fim, gestão e liderança. Como é que eu metrifico esses números? Como é que eu faço acompanhamento das pessoas liderando elas? São coisas diferentes, gestão e liderança. Então, eu penso que quando a gente pensa em configuração, de fato, de time de vendas, a gente necessariamente cai nessas 5 verticais. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito bem. A minha dica final é: pegue o teu kit de ferramentas agora, anote como que eu entro em ação daqui a pouco, nas próximas horas. Então, qual tipo de abordagem você vai fazer, quais scripts você está utilizando, com quantas pessoas você precisa falar hoje, qual tipo de resultado você precisa hoje e durante essa semana. Metrifique esses dados, tenha clareza para o público que você está vendendo a tua solução, entenda esse público, entenda onde estão as dores, as necessidades, busque por meio de uma qualificação totalmente personalizada, direcionada, comunicar com esse time. Não se preocupe com ferramentas, tá? Ferramentas são adicionais, estratégicos. Você pode fazer tudo isso com papel e caneta. O fato é que uma mente sóbria, uma mente forte,
propõe crescimento, propõe avanço. Então, tenha resiliência para que você atinja os teus resultados uma vez definido. Então, se você tem uma meta, se você sabe que pode chegar nessa meta, tem o seu público, tem o seu segmento, vai lá e faça. Independente do número de WhatsApp que você vai mandar, independente do número de ligações que você vai fazer. Faça o melhor com o que você tem. Faça o melhor com o que você tem. E a partir daí, dê o seu próximo passo e avance. Ótima mensagem. Quando possível, né? É uma dica final aqui. A gente sabe aí das ondas da tendência de mercado, então a gente tem que ter cuidado com as boas práticas. Boas práticas é uma fotografia onde nessa fotografia tem pessoas, tem processos, tem cultura, tem uma série de coisas que uma dada empresa fez ou que num segmento se fez e aquilo deu certo para eles, não significa necessariamente que vai dar certo para nós, então a gente precisa fazer esse olhar introspectivo, mas tem uma tendência e ela aponta para o lado humano, porque do outro lado quem decide uma compra, um processo decisório é uma pessoa. Isso eu não posso nunca tirar do ponto de vista dessa perspectiva. Por mais que ela tome uma decisão baseada em números, enquanto ela vai economizar, ou na solução que eu estou entregando para ela, ou no atalho, né, que eu vou fazê-la poupar energia para poder fazer uma determinada coisa, tem uma questão que a gente precisa olhar no mercado hoje que se chama hiperpersonalização. E esse, dependendo do jogo onde você esteja jogando, né, essa hiperpersonalização ela é muito interessante para essa comunicação com quem eu estou vendendo. E eu não estou falando de massa, de vender esse copo necessariamente, eu vou personalizar para um segmento, para alguma coisa como o Vitor trouxe muito bem, né? Ele tem um corte clássico, etc. Mas dependendo de onde você está jogando esse jogo, no nível que você está jogando esse jogo, a hiperpersonalização, ela é fundamental para o sucesso dessa venda, porque o cara está cansado de receber oferta, pacote disso, daquilo, promoção, não sei o quê, e ele vê aquilo tudo, mas ele não vê uma identificação real. Seja com ele, se ele é o consumidor final daquele produto, seja com o negócio dele, com o que a nossa solução que nós estamos vendendo para ele, nosso produto ou serviço, vai realmente reduzir o gasto dele de energia, de tempo, ou vai gerar ganho, tá? Porque nem sempre é só a questão da grana em si, mas ganho nele para aquilo. Muito então, boa. Personalização é uma coisa que vai para esse caminho. Show de bola! É isso, pessoal. É isso. É só isso que a gente trouxe hoje. Brincadeiras à parte, eu agradeço demais, imensamente. Agradeço aí aos sócios e criadores da Magna. Obrigado por estarem aqui. Obrigado à equipe também toda. Trazer essa contribuição riquíssima. E eu quero falar com você. Hoje a gente entra no último episódio da primeira temporada do nosso Hollandcast. Quero trazer e já convidar de antemão vocês a participarem da nossa comunidade. Já vi pro próximo já vai vir quentíssimo, já está trabalhando perfeitamente para que entregamos assim, o máximo e o melhor possível para vocês na próxima temporada. Meu nome é Wesley Rodfer, fico por aqui, agradeço imensamente que você esteja por aí também até agora conosco, acrescentando a todo esse conteúdo junto com a gente. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai tentar buscar fazer algo para conseguir te responder da melhor maneira possível. Esteja conosco, muito obrigado, criatividade que transforma. Hollandcast, até a próxima, tchau, tchau.